Para alcançar a vitória, é essencial sobreviver. Armeiros de tempos antigos dedicavam tanto tempo e esforço à criação de meios de proteção quanto à elaboração de armas. Alguns dos artefatos que eles confeccionavam eram verdadeiramente notáveis. Já testemunhou um capacete feito de esqueleto de peixe? E que tal essa curiosa armadura Brewster do século XX? Qual é a finalidade por trás desse capacete de gaiola em forma de pássaro? Assista a este vídeo e explore tudo sobre a armadura de peixe. A armadura de peixe. Ainda que os nativos das ilhas do Pacífico não tivessem conhecimento do ferro, a guerra era uma de suas atividades favoritas. Para criar armas e armaduras, os habitantes locais usavam recursos disponíveis, como peles, madeira, ossos, entre outros. A população de Kiribati desenvolveu um design fascinante para capacetes. Eles confeccionavam esses capacetes a partir da pele do baiacu. O processo de fabricação da pele era desafiador, uma vez que o interior do peixe peculiar é altamente tóxico e repleto de espinhos afiados que causam picadas dolorosas. Para criar um capacete, um guerreiro Kiribati inicialmente precisava capturar um baiacu. Quando o peixe sentia ameaça, inflava seu corpo. Nesse estado, o peixe capturado era enterrado na areia e desenterrado alguns dias depois. Nesse ponto, o corpo do peixe secava e transformava-se em uma esfera oca repleta de espinhos. O guerreiro então esticava a pele do baiacu sobre uma casca de coco e voilá, surgia um capacete espetacular. Embora não fosse particularmente resistente, já que o coco não é metal, ele proporcionava proteção razoável contra ataques com as afiadas espadas de dentes de tubarão. Obviamente, ele não se saía tão bem contra machados de pedra, mas ainda assim, um capacete de coco era melhor do que nada. A armadura corporal dos Kiribati era feita de pele de arraia, com grossos pedaços sendo costurados com cabelo humano para formar uma espécie de túnica. Essa armadura protegia regiões vulneráveis, como o peito, o estômago e a coxa superior. A escolha do cabelo humano para costurar não era um mero capricho do armeiro, mas sim uma decisão baseada na força e elasticidade do cabelo, que se mostrava mais durável que as fibras vegetais. Os braços e pernas dos guerreiros Kiribati também eram protegidos por camisetas e perneiras feitas de fios de fibra de cocô. A trama resultante assemelhava-se a uma grande malha de tricô dos tempos modernos, oferecendo uma boa defesa contra armas cortantes. Pode parecer incrível, mas você pode tentar entrelaçar algumas fibras de cocô em uma trança apertada e tentar cortá-la com uma faca. A armadura Brewster. Esse design peculiar da armadura Brewster é o precursor das modernas armaduras corporais. No início do século XX, um indivíduo chamado Brewster percebeu a necessidade de proteger os soldados contra balas e estilhaços, e assim inventou um avental blindado alongado que cobria o peito, o abdômen e a região genital. Além disso, um capacete volumoso foi projetado para proteger a cabeça e o pescoço. O capacete de aço padrão poderia ser perfurado por uma bala de rifle, não oferecendo a proteção desejada por Brewster, que buscava criar uma defesa confiável. E ele conseguiu. A nova armadura resistia a tiros de balas de rifle calibre .303, o que equivalia a 3.463 joules de energia de impacto. Trata-se de uma bala com cerca de 0,35 onças de peso, que saía do cano a uma velocidade inicial de 1.888 milhas por hora. Muitos projetos modernos de armadura corporal teriam dificuldade em lidar com tal desafio. No entanto, a armadura Brewster tinha suas vantagens, embora também tivesse várias falhas. Em primeiro lugar, seu peso, aproximadamente 40 libras, a tornava difícil de carregar, especialmente considerando que os soldados de infantaria também precisavam transportar armas, munição e outros equipamentos. O peso total era simplesmente excessivo. Em segundo lugar, a armadura prejudicava a mobilidade. Girar, dobrar e até mesmo mover os braços tornava-se uma tarefa árdua. Capacete gaiola de pássaro. Um capacete em forma de gaiola de pássaro, quem poderia imaginar tal coisa? É difícil acreditar, mas em épocas passadas, muitos indivíduos usaram esse tipo de capacete. Desde cavaleiros comuns até imperadores. Embora não fossem empregados em batalhas reais, esse equipamento protetor, conhecido como Orkolben-El, era usado em torneios, onde os competidores enfrentavam-se com paus de madeira em vez de armas de metal. Esses jogos de guerra obedeciam a regras específicas, e para alcançar a vitória, um participante deveria derrubar o capacete da cabeça do oponente. Inicialmente, nos primeiros torneios, os competidores usavam capacetes planos adornados com diversas figuras engraçadas no topo, como dragões, leões, bandeiras, asas, entre outras. Um cavaleiro mais extravagante poderia até mesmo usar a cabeça de um cisne em seu capacete. Visto que os torneios eram competições esportivas e não batalhas reais, os oponentes não buscavam causar dano um ao outro, mirando apenas nas partes superiores dos capacetes.
No entanto, vez ou outra, erravam e atingiam a cabeça do adversário com um pedaço sólido de madeira. Os capacetes convencionais ficavam bem ajustados à cabeça, fazendo com que o cavaleiro sentisse todo o impacto do golpe. Imagine usar uma touca de malha sob uma panela e ser atingido por um cajado. Certamente não seria uma experiência agradável, concorda? Os cavaleiros compartilhavam da mesma opinião e, assim, substituíram o capacete plano padrão por um design de gaiola de pássaro. Esse capacete era eficaz na absorção de impactos e, ao mesmo tempo, não transferia a força do golpe para os ossos do crânio. A abertura larga repousava nos ombros, a uma distância considerável do pescoço, o que permitia uma distribuição mais equitativa da força. O colbinel era verdadeiramente volumoso, com espaço suficiente entre o topo da cabeça do cavaleiro e o interior do capacete para caber um punho. Além disso, oferecia um campo de visão mais amplo do que um capacete convencional, o que também era vantajoso em competições de paus. A armadura de elefante. De acordo com o livro dos recordes mundiais do Guinness, essa é a armadura mais pesada do mundo. Mesmo o conjunto incompleto que sobreviveu até hoje pesa 260 libras. As partes ausentes seriam destinadas a cobrir o peito, os ombros e as pernas traseiras do elefante. A criação dessa armadura ocorreu nos séculos XVI e XVII, sendo extremamente cara na época. O proprietário do elefante evidentemente se preocupava com a segurança do animal. O design da armadura de elefante difere das simples malhas de metal e placas de aço unidas por arame. Trata-se de um tipo especial de armadura de placas leves, confortável e altamente protetora. Forjar esse tipo de armadura era um processo complexo. O armeiro forjava tiras finas e leves, que eram sobrepostas e se assemelhavam a escamas de aço. Entre essas placas, era colocada uma cota de malha densa, protegendo áreas cruciais, como o peito, o abdômen e as costas. A cota de malha oferecia liberdade de movimento para braços, pernas e laterais. Porém, a cota de malha usada pelos elefantes era ainda mais impressionante. Ela era ricamente decorada com padrões florais, e as placas de aço possuíam uma forma ondulada, em vez de retangular. Pesquisadores têm a certeza de que o próprio animal também estava armado. Os elefantes de guerra blindados tinham partes de suas presas serradas e espadas de aço curvas fixadas em seu lugar. Ao balançar a cabeça, o elefante era capaz de derrubar os inimigos, abrindo caminho para a infantaria que seguia logo atrás. Nas guerras modernas, o papel de impacto semelhante é desempenhado pelos tanques. Primeira Guerra Mundial, armadura. A Primeira Guerra Mundial revolucionou por completo os princípios da guerra. As tropas já não avançavam uma contra a outra em marcha constante, trocando tiros indiscriminadamente. Esse tipo de batalha tornou-se inviável. Os inimigos, escondidos em trincheiras, protegiam suas linhas com campos minados e arame farpado, enquanto colocavam atiradores em pontos estratégicos. Superar essas defesas era uma tarefa praticamente impossível, e ninguém desejava desperdiçar vidas em um esforço fútil. Os lados em conflito permaneceram em posições fortificadas, observando-se através da chamada Terra de Ninguém. Alguém precisava tomar medidas contra esse impasse, e eventualmente surgiu a ideia de formar equipes de assalto. Essas unidades, pequenas e bem treinadas, eram bem equipadas. Sua missão era romper as linhas de defesa inimigas, desarmar minas, remover o arame farpado e subjugar a resistência inicial. Esses soldados portavam equipamentos peculiares, alguns dos quais lembravam armaduras medievais, com acréscimos especiais. O capacete com uma tela de arame, inventado pelo intendente-geral Auguste Adria, assemelhava-se a um chapéu de mulher com um véu. Embora estranho, ele se mostrou eficaz contra estilhaços voadores. Esses óculos também ofereciam uma boa dose de proteção. Talvez a peça mais notável do equipamento fosse a chamada armadura transformadora, que podia ser usada como uma armadura corporal convencional ou ser transformada em um escudo. Esse avental de metal podia ser usado para criar uma posição de tiro fortificada. Claro, carregar essa armadura não era tarefa fácil, mas os benefícios provavelmente superavam o esforço necessário. Isso é tudo por hoje, até a próxima.